Bom pessoal, bom dia a todos. Estamos continuando com a nossa investigação de termodinâmica. Hoje a gente vai iniciar, o capítulo que a gente chama de capítulo 4, parte 4, que fala sobre processos termodinâmicos. E aí, coisas importantes a respeito de processos termodinâmicos é que eventualmente alguns podem ocorrer, outros podem não ser possíveis de acontecer, de acordo com as nossas leis de termodinâmica. Então, para ilustrar isso, a gente vai fazer um exemplo para considerar qual é a situação em que você tem um processo em que pode acontecer, em que não pode acontecer, de acordo com o termodinâmica. Tá? Então, nosso capítulo agora são processos termodinâmicos, né? E a gente vai investigar então um exemplo. Então, a primeira coisa é lembrar que um estado termodinâmico é representado, por exemplo, em termos de funções, parâmetros extensivos como U, V e os N's, ou como S, V e os N's. Então a gente tem, dependendo de qual representação que você está usando, até o momento a gente viu praticamente apenas duas. Então, U, V e N, então S é a função de U, V e N, representação de entropia, ou S, V e N, então estamos falando da representação de energia. Então, um sistema que está num dado estado de equilíbrio com certos valores desses parâmetros extensivos pode sofrer um processo termodinâmico e passar para outro estado com outros valores dessas grandezas. Então a gente pode ter processos que são reversíveis, podem ter processos que são irreversíveis, e até mesmo podem ter processos que não são possíveis. Isso sempre pensando nas leis de termodinâmica, Então, só para esclarecer algumas ideias, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pensar que a gente tem três corpos
basicamente 3 corpos iguais, só que estão em temperaturas diferentes. Então 300, 350 e 400 Kelvin. E eles formam um sistema isolado. Então eles podem trocar parâmetros entre si, mas não com o sistema externo. De modo que a energia é fixa. Daí eles têm uma certa capacidade térmica. Essas capacidades térmicas são iguais e são constantes. E a energia, né, interna é dada de um jeito bastante simples. Então, U é CT, então a capacidade térmica é N vezes o Czinho, Czinho é T sobre N dS dt, né? A V constante, e aí a gente está pensando no material que é basicamente onde a gente tem calores específicos, CP e CV são iguais. E aí o volume, né? Então por isso que é CV, a gente vai fazer a hipótese para simplificar a coisa, né? Que volumes são fixos e o número de partículas também é fixo, eles podem trocar apenas, né, energia, não pode trocar volume nem número de partículas, né? E a energia é dada por CT. Bom, então como o Czão é fixo, a gente tem o seguinte, né? ds, né? ds, a gente pode fazer uma relação, né? ds é ds du né? A V constante, ds du é 1 sobre t, né? du. E aí, como U é C vezes T, e como C é uma constante, a gente pode pegar, né, substituir aí pelo seguinte. Então, ds é algo do tipo, então se T
T é U sobre C, 1 sobre T é C sobre U. C é constante. Vai ficar fácil esse negócio para poder integrar. Então, C sobre U du, integra dos dois lados. C é constante, então S menos 1 é S0. C ln de U sobre U0. Né? Então, entropia S0 mais C ln de U sobre U0, que também pode ser escrito em termos de temperatura, né, se for necessário, ln de T sobre T0. Então a gente pode associar entropia, né, em função da temperatura, dado uma certa T0, temperatura inicial. O que a gente quer? A gente quer pegar e, usando os três corpos, fazer com que um deles tenha a maior temperatura possível. Então você vai pegar e usar a energia dos outros dois objetos para elevar, né, o terceiro na maior temperatura possível. Então, a temperatura dos outros dois, na verdade, vai ser igual, né? Porque você vai poder tirar energia de... Se um ficar mais quente que o outro, você vai poder tirar um pouco mais de energia desse outro para poder transferir para aquele que você quer que fique mais quente. A gente gostaria de achar Tk. Né? Então, como o sistema está isolado, a energia é fixa. Então, ao tipo C, T1 mais T2 mais T3. 300, 350 e 400. Isso aqui vai dar 1050 vezes 100. No final também é assim. Então, no final, um corpo está a uma temperatura Tq, que é a que você queria que ficasse o mais quente possível, e os outros dois numa temperatura Tf. Então, basicamente, você está esquentando alguém e resfriando o outro. Ou resfriando dois, esquentando um primeiro. Então, a temperatura, a energia final, né, vai ser C, Tq mais 2Tf, né, que também dá 1050C. Então, cancela-se o C, C. Tq mais 2Tf é 1050. Né? Ou 2Tf é 1050 menos Tq. Tf
é 525 menos TQ sobre 2. Ou TQ, depende do jeito que você preferir para escrever. 1050 menos 2 TF. Ou isso ou aquilo lá. Bom, pensando apenas na conservação de energia, então, em princípio, né, você poderia, para fazer maior valor de TQ, o menor valor de TF. Né? Maior valor de TQ correspondendo ao menor valor de TF, menor valor de TF 0, maior valor de TQ possível 1050, em princípio. Né? Só que você não tem apenas a conservação de energia, você também tem que ver a questão da entropia da história. Né? Então vai ter variação de entropia, e aí a gente tem que verificar quais são as possibilidades que a gente tem. Então a entropia inicial é a entropia inicial, né? A entropia ela é uma grandeza que é extensiva e aditiva, então, né? Cada sistema tem a sua expressão para entropia, então a entropia do sistema é a soma da entropia de cada um. Então, a entropia do primeiro mais a entropia do segundo mais a entropia do terceiro. Essa é a entropia inicial, onde eles estavam as temperaturas iniciais, né, 300, 350 e 400. Na situação final, um chegou em TQ, outros dois chegaram em TF. Então, a entropia final vai ser S0 mais C TQ T01 mais S02 mais C LTF T02 mais S03 mais CLNTF também T03. E aí a gente tem então uma certa variação de entropia, que é o ΔS. ΔS é o final menos a inicial. O que vai acontecer? Primeiro, essas constantes S0, 1, 2, 3, elas se cancelam. Segundo, né, como ln de TQ sobre T01 é ln de TQ menos ln de T01, T01, T02, T03 também se cancelam. Então, ΔS vai ser C ln de TQ sobre T1 para o primeiro, mais C ln de TF sobre T2 para o segundo, mais C ln de TF
sobre T3 para o terceiro, o que dá para coletivamente escrever assim: Tq Tf ao quadrado T1 T2 T3. Tá? Produto das coisas dentro dali. Então isso é o ΔS. Muito bem. A gente tem que ter, dado a segunda lei de termodinâmica, né? A gente tem que ter que o ΔS, né, tem que ser, pensando, né, a gente está com o sistema isolado, você está fazendo um processo termodinâmico, ΔS tem que ser maior ou igual a zero. Então, processos que são possíveis são aqueles em que ΔS é maior ou igual a zero. ΔS igual a zero, o processo é possível e reversível. ΔS maior que zero, o processo é possível e irreversível. Processo impossível, ΔS menor que zero. Então, tem que acontecer o seguinte: CL de Tq Tf ao quadrado T1 T2 T3 tem que ser maior ou igual a zero. Esse C é positivo, é um número não negativo, então passa para cá, tudo bem. Ln de Tq Tf ao quadrado T1 T2 T3 tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, a fração tem que ser maior ou igual a 1. Então, Tq Tf quadrado tem que ser maior ou igual a T1 T2 T3. Aí, substituindo o Tf, e os valores de T1, T2 e T3, acontece o seguinte: Tq, que multiplica isso aqui, tem que ser maior ou igual a este número aqui. Isso aí. Então a gente tem, né, aquela equação, na verdade é uma inequação. Aquela equação, pensando na equação, a gente é uma equação cúbica, ela tem 3 raízes. Então, raízes. Então, 293,8 404 e 139,8. Então são valores de Tq. E aí, pensando graficamente nessa função aqui, então a gente quer que essa função seja maior ou igual a esse número. Então, pensando no gráfico dessa função aqui, né? Então, f de Tq igual a Tq 525 menos Tq sobre 2 ao quadrado
gente vai ter o seguinte, em termos de gráfico, né? Então tem um número aqui que é, esse aqui é, vou botar assim. Como a gente tem lá um 10 na sexta, então eu já coloco 10 na sexta aqui. Então, aqui é 42. Quando é igual, é uma das raízes, né? Então, a raiz é isso aqui menos isso igual a zero. Então, é isso aqui igual a isso aqui. Então, acontece a igualdade onde? 293 e 409. E também no outro lado. Né? Então, a gente vai ter a seguinte cara para essa curva. Aqui o eixo é TQ em Kelvin. Bom, em 0 é 0, né? Essa função aqui, né? Olha essa função aqui. Começa em 0, né? E aqui quando dá 525 também é 0. Então, aqui no caso é 1050. A gente vai ter o seguinte aqui. Então vamos botar aqui 298, não, 293,8, aqui um 350, aqui um 409,4. Então a gente vai ter aqui, uma coisa assim. Aqui é 1050, totalmente fora de qualquer tipo de escala, só qualitativo mesmo. E aqui o valor máximo. O valor onde acontece o máximo. Então, vamos identificar essa faixa aqui. Então o que acontece aqui, né? Esse é o gráfico dessa função f de q, f de tq. Essa função aqui. Essa função aqui tem que ser, para que você tenha algo possível, tem que ser maior ou igual àquele número 42, 10 na sexta, que é igual a 42 aqui. Então, apenas nessa faixa rosa, né, é onde você tem, né, a faixa possível de valores, né, para tq, onde é possível que aconteça então esse processo, de modo que satisfaz tanto a lei de conservação de energia quanto também a segunda lei de termodinâmica. Entropia, né, tem que ter ΔS maior ou igual a zero. Então, especificamente, entre 293,8 e 409,4 Kelvin, né, você pode executar esse processo, né, e aí o valor máximo desse negócio aqui acontece na temperatura de 350, quando o TQ é 350. Tá? Em 293,8 e em 409,4, ΔS é igual a zero. Então, nessas duas temperaturas aqui, para TQ, né, você tem processo reversível. Né? Ele pode não ser espontaneamente reversível, pode ser que precise de algum outro processo externo que faça ele reverter, mas ele é reversível. Entre 293,8 e 409,4, né, toda essa outra, o resto da faixa aqui, ele é irreversível. Ele é espontâneo, mas é irreversível. Então daí, né, você não consegue reverter. ΔS é maior que zero. E até aqui ou até aqui, né, ele é daí impossível. Né, não é possível de executar.
Então, lembrando lá apenas da conservação de energia, né, a ideia era o menor TQ possível, aliás, o menor TF possível, né, que seria mandar TF para zero. Né, e com isso o TQ seria justamente 1050. Né, mas 1050 não é uma temperatura possível, porque aqui a gente está com um processo que é impossível. Tá? Então, a faixa, né, em que a gente pode trabalhar, né, é esta faixa aqui, sendo que onde a função é a maior possível acontece para 350 Kelvin. Tá? Então, isso ilustra, né, que nem todas as possibilidades para um dado processo termodinâmico de fato são realizáveis. Né? Então, 1050 seria o ideal, mas a segunda lei de termodinâmica impede isso de acontecer. Tá? Então, possível, impossível, exatamente aqui é reversível, no resto é irreversível. Tá? E aí, né, então essas questões estão conectadas com a variação de entropia e a conservação de energia, né? Mas a gente também tem uma outra coisa que está ligada com a rapidez com que o processo acontece, que é a questão de você ter, né, processos quase estáticos e não quase estáticos. Só para lembrar, né, aqui delta S maior ou igual a zero. Então, ser quase estático ou não tem a ver com a rapidez em que o processo é feito. Então, um processo quase estático é um processo lento. E aí, essa escala de tempo, né, é medida pela taxa com que você muda os vínculos, comparado com a taxa com que o sistema se adapta a esses vínculos. Então,
você tem um vínculo, daí você relaxa um pouquinho esse vínculo. O sistema então daí vai se adaptando a esse novo vínculo. Ele se adapta a esse novo vínculo, né, de uma forma, uma certa taxa, né, que é a taxa com que ele se adapta ao vínculo. E a taxa com que você muda o vínculo, né, então é a taxa com que a gente está falando aqui em cima. Né? Então você mexe no vínculo de forma mais lenta do que como o sistema se adapta a essa modificação no vínculo. Né? Isso define um processo quase estático. Então esse é um processo quase estático. Um processo não quase estático acontece o contrário. Então você está mexendo no vínculo, né? Aumentando o volume, permitindo que ele troque partículas, alguma coisa assim. E o sistema responde mais lentamente a isso do que como você está trocando. Então o sistema está sempre atrás da mudança. No outro, o sistema consegue passar na frente. Você mexe lentamente e o sistema, vamos lá, está se adaptando. Então, no caso de processo não quase estático, como ele é rápido, né, ele envolve estados de não equilíbrio. Porque é muito rápido. E aí, como a gente tem processos fora de equilíbrio termodinâmico, a gente tem que ressaltar um ponto aqui. A gente fez algumas identificações que são exclusivas para processos quase estáticos. A gente fez as seguintes definições. dW como sendo menos PDV, trabalho, né? dQ como sendo TdS, o trabalho químico como sendo μdN, né? Elas só valem para processos quase estáticos. Ou seja, num processo não quase estático, num processo fora de equilíbrio, vai ter dW, vai ter dQ, vai ter dW químico. Mas dW não é dado por menos PDV. Então, esse é o ponto importante. Então, dW é menos PDV apenas no processo quase estático, que envolve estados de equilíbrio termodinâmico. Então, você não consegue achar dW através de menos PDV.
para um processo que seja não quase estático. Então, quando não é quase estático, não vale. Só para a gente ilustrar um exemplo disso, né? Para mostrar essa diferença. Um exemplo clássico para ilustrar essa diferença é uma expansão livre. Como é que é a expansão livre? A gente vai ter um gás ideal, nesse caso. Está colocado num recipiente que é adiabático. E aí a gente vai ter então uma certa pressão inicial, um certo volume inicial, uma certa temperatura inicial, uma certa energia inicial, uma certa entropia inicial, que são os parâmetros, né, para esse gás, né, para a condição inicial. Está no recipiente adiabático. Daí a gente está com esse gás confinado, né, por uma parede que é inicialmente rígida. Aí, num certo instante, né, e do outro lado, né, não tem nada. Então a gente tem aqui um recipiente, tá basicamente um recipiente dividido em dois. Um que tem gás, outro que não tem nada. Então a gente tem alguma coisa assim. Tem lá um recipiente que é adiabático, totalmente isolado. Daí tem uma certa parede que está rígida. Num lado tem gás, aqui tem gás. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, entropia inicial, energia interna inicial. Do outro lado, vácuo. Não tem nada. Esse é o estado inicial.
Daí, num dado instante, né, você libera a parede. A parede se torna móvel, né? E aí, como de um lado tem gás que exerce essa pressão e do outro lado não tem nada para, né, se opor, a parede vai embora, né? Daí o gás se expande contra vácuo. E aí ele ocupa todo o resto do volume que tem disponível. O que a gente quer achar? A gente quer achar as razões entre temperatura final e inicial, pressão final e pressão inicial e a variação de entropia. O estado final, a gente vai ter isso aqui, o recipiente, e aí gás ali. Então, PF, VF, TF, SF, UF. Gás. Todo o recipiente. Bom, aí coisas que acontecem. Tem que lembrar que no vácuo não tem nada, então não tem energia nenhuma associada com o vácuo. O gás tem energia e a parede é adiabática. Então, a primeira coisa que acontece é que não tem troca de energia com o meio externo. Então, a energia é mantida fixa. Então, o sistema está isolado, né? Então, energia interna inicial é igual a final. Isso, beleza. Como a gente tem um gás ideal, e como a gente já viu antes, né? UECNRT daí, como UI é igual a UF, TI é igual a TF. Então a temperatura não muda. Então a razão vale 1, na verdade. Aí temos, então isso resolve a questão da razão de temperatura inicial e final. Daí queremos razão entre pressão inicial e final. Aí a gente tem Clapeyron. Né? PV igual a nRT. Então, PI, VI é nRTI, PF, VF, nRTF divide um pelo outro,
T igual a TF, esse cancela isso aqui, T igual a TF, então PI sobre PF, ou PF sobre PI. Então PF sobre PI, né? PI sobre PF igual a VF sobre VI. Então PF sobre PI igual a VI sobre VF. VI sobre VF. Então a razão de pressões envolve os volumes. O volume inicial é menor que o final, logo pressão final é menor que inicial. Isso aqui, né, é menor do que 1. A pressão diminui. A pressão que o gás exerce, não a pressão de fora no gás. Só para lembrar isso, né? Como é uma expansão contra vácuo, né, que a gente chama de uma expansão livre, né, então a gente não tem nenhum trabalho sendo realizado, né, porque você simplesmente, né, não tem nada que se oponha a você se expandir. Né. Da primeira lei, então, então a gente vai ter, né, que o processo é um processo, né, adiabático, não tem troca de calor. Então o processo é adiabático. Né? Mas o fato de ter dq igual a zero, ou seja, o processo é adiabático, não quer dizer que o processo é S igual a constante. Não quer dizer que o processo é isentrópico, porque dq não é TdS. Tá? Então, como o processo não é caso estático, a gente não pode dizer então que ds é igual a zero, ou que S seria constante. S, nesse caso, a gente pode pensar em algo tipo U, V e N. E aí, ds a gente pode pensar na forma ds du AV du, né, mais ds dv, a U constante, vezes dv. Bom, o du na verdade é zero, né, mas o dv não. ds dv é p sobre t.
ds, então é P sobre T vezes dV. Mas P sobre T, né, da equação de Clapeyron lá, é NR sobre V. NR sobre V dV. Então isso vai nos dar o ds. Integrando, né, então ds da situação inicial, até a final, integral, NR são constantes, VI a VF, né? Então aqui vai te dar um delta S NR ln VF sobre V. Então tua entropia varia, né? Volume final é maior que o inicial, a fração é maior que 1, delta S é positivo, então o processo é espontâneo, né? E é irreversível. Então é um processo irreversível, não dá para reverter a expansão livre, né? Tá? Então, apesar de ter dq igual a zero, porque você está com um sistema, basicamente um sistema isolado e está se expandindo contra vácuo, né? Então não tem trabalho para ser realizado porque não tem nada que impeça a expansão. E a energia é fixa, porque a parede é adiabática, então o sistema está isolado. A gente tem, mesmo tendo dq igual a zero, é um processo adiabático, mas ele não é isentrópico, né? Delta S não é igual a zero, tá? Então, isso é só para ilustrar um caso em que você tem um processo não quase estático e aí não dá para usar a relação que vale só para processos quase estáticos, tá? Bom, então, continuando, né? O que a gente vai falar na próxima aula? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre justamente a possibilidade de você ter extensão de trabalho, né, por meio de algum processo termodinâmico. E aí uma coisa importante é qual é o trabalho máximo que você consegue retirar. E isso vai estar ligado depois, posteriormente, com, né, a questão de ciclos termodinâmicos. Então, o trabalho que você realiza num ciclo. Então, próxima aula a gente começa a falar sobre processos termodinâmicos, a parte mais ligada com a realização de trabalho. Tá? Então, pessoal, até a próxima. Curtiu, dá um joinha, curte o canal e até mais. Tchau!